Então, aqui está uma simbolização aproximada da situação de Gettier. Tá? O sujeito S, na primeira exemplo, era o John, né, que tinha crença falsa a respeito do Paul. Ele crê uma certa proposição, isso aqui é uma representação do predicado, isso aqui é uma representação do indivíduo. Ele crê que um certo indivíduo tem uma certa propriedade. Né? No caso, era que o amigo dele era que ia ser promovido e o amigo tem 20 moedas no bolso. Né? A pessoa que vai ser promovida tem 20 moedas no bolso. Mas ele cria isso a respeito do Paul. Essa crença é falsa. Tá? Mas essa barra aqui representa uma inferência lógica que ele fez. A partir de uma crença falsa, ele infere uma crença que é verdadeira, só que é verdadeira por pura sorte. A crença aqui é que existe um indivíduo que vai ser promovido e tem 20 moedas no bolso. Essa crença é verdadeira. Essa crença aqui em cima, a crença falsa, como a gente viu, é uma crença justificada. Tá? E a partir de uma crença justificada falsa, ele inferiu uma crença justificada e essa daqui é verdadeira. Então, o que está acontecendo, né, no caso de Gettier, é que ele está chegando a uma crença verdadeira e justificada, mas por um caminho que ele trilhou tendo uma crença falsa, achando que a crença fosse verdadeira. Né? Então, a questão que o Gettier levanta, a tese que ele diz, é que não dá para caracterizar como conhecimento propriamente, nesse caso aqui de baixo. Tá? Aqui a estrutura geral dessa situação, essa situação do primeiro tipo é assim, a inferência que o indivíduo está fazendo, que é uma inferência puramente lógica, ou puramente dedutiva, ou puramente válida, a inferência que ele está fazendo é que do indivíduo A ter a propriedade P, ele infere que alguém tem a propriedade P. Tá? E a crença, que alguém tem a propriedade P é uma crença verdadeira, justificada, né? Ela é verdadeira, e a crença que o indivíduo A tem a propriedade P é uma crença falsa, embora ele tenha uma justificativa para essa crença, tá certo? Isso ocorre um grande número de vezes na vida, se você prestar atenção. Né? Se você prestar atenção, tem muitas coisas verdadeiras que você chega a crer por meio de uma inferência lógica, tá? Só que é por pura sorte. Você está fazendo uma inferência lógica a partir de uma suposição falsa sua. Tá? Tenho um exemplo curioso que aconteceu comigo. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, num samba, e o meu irmão também estava no samba, do Rio de Janeiro, no mesmo samba, né, no mesmo bar. Ele estava com uma camiseta da Unicamp, e ele é um pouco parecido comigo, né? E um amigo, um conhecido meu de outra universidade, viu meu irmão e formulou a seguinte crença, né? O Rufino está aqui, tá certo? No samba. Né? E foi até lá o meu irmão cumprimentar, Rufino, como está? Que meu irmão chama Rufino também, o sobrenome é Rufino. E só depois ele foi se dar conta que ele formulou a crença de que, digamos assim, existia um Rufino no samba, baseado numa proposição original que era falsa. Né? A proposição original é que ali estava o Rufino que ele conhecia, né? Ali estava a pessoa que ele conhecia. Né? É uma situação um pouquinho curiosa, né? E muitas vezes acontece isso, né? De você chegar a uma crença verdadeira justificada a partir de uma crença falsa justificada também. Né? Não é que a crença é injustificada, né? A crença é falsa, mas é justificada. E você chegou, a partir de uma crença falsa justificada, você chega a uma crença verdadeira justificada por pura sorte. Tá? Agora, então, essa classificação, essa qualificação de você chegou àquela crença por pura sorte, parece desautorizar chamar aquela crença de conhecimento. Ou pelo menos é assim que o Gettier coloca a coisa. Né? Ele diz, olha, dificilmente a gente vai dizer que o indivíduo conhece, né? Sabe que existe alguém que tem essa propriedade. Né? Ou no caso das ovelhas, talvez fique mais evidente. Né? É difícil dizer que ele sabe que existem ovelhas pastando naquele prado, né? Porque ele está inferindo isso baseado numa proposição completamente falsa. Tá?
Esse é o primeiro exemplo. São exemplos para vocês pensarem, né? Mas o Gettier acha que é evidente, e a maioria das pessoas está de acordo com o Gettier, que não dá para classificar isso como conhecimento. Né? O que está aparecendo nessa primeira situação? Está parecendo que falta algo, né, para caracterizar como conhecimento de fato. Nessa situação está faltando algo. Né? E o que é esse algo que falta? Bom, aí veio toda uma discussão enorme, né, em torno do chamado problema de Gettier, né? Desde os anos 60, né, há uma indústria, há uma literatura enorme sobre o problema de Gettier, as pessoas tentando dar diferentes soluções. O segundo exemplo do Gettier, aliás, o segundo exemplo do Gettier é um pouquinho mais complicado, mas é simples também. Né? Você tem que ter em mente o seguinte esquema da lógica também, que a seguinte inferência é uma inferência válida, tá? A inferência válida, que é a seguinte inferência, que de P, esse aqui é o símbolo da lógica do ou, tá? De P você pode inferir P ou Q. Por exemplo, se está chovendo, eu posso inferir que está chovendo ou que o Flamengo vai ganhar o próximo Brasileirão, tá? Porque basta, P ou Q é o que se chama na lógica de uma disjunção. E para que uma disjunção seja verdadeira, basta que um dos lados sejam verdadeiros. Então, se P é verdadeiro, P ou Q tem que ser verdadeiro também. Tá? Isso aqui é uma inferência válida ou um raciocínio dedutivo na lógica. E o segundo exemplo que o Gettier dá, acabou ficando um pouquinho complexo ali, talvez a primeira vez que você leia você pode ficar confuso, né? Mas o exemplo é o seguinte, um indivíduo vê outro tem um Ford andando de Ford, ele guarda o Ford na garagem dele, o carro Ford, né, guarda na garagem dele, etc, etc. Então ele formula a seguinte crença: aquele fulano tem um Ford, né? Aquele fulano tem um Ford, que é uma crença justificada, tá certo? Só que é falsa. Aquele indivíduo não possui aquele Ford foi emprestado para ele não é o dono do Ford. Tá? E a crença que a pessoa formulou é que aquele indivíduo é dono do Ford. Tá? Então, olha para isso como se fosse uma crença P. A partir dessa crença P, ele infere a seguinte outra crença. Pode parecer esquisito, mas aquele indivíduo é dono de um Ford, ou então, meu amigo Zezinho está em Moscou. Tá? É estranho, mas se fosse verdadeira a primeira proposição, a segunda teria que ser verdadeira também. Por quê? Porque é uma instância dessa implicação lógica. Né? Se a primeira é verdadeira, a segunda, P ou Q, tem que ser verdadeira também. Tá? Só que a primeira é falsa. Agora, ocorre que, sem que esse indivíduo saiba, o amigo dele, Zezinho, de fato está em Moscou. Tá? Por pura sorte que ele chegou a essa conclusão, porque ele não sabe que o amigo dele está em Moscou. Né? O Gettier complica um pouquinho, ele fala, então fulano está ou em Moscou, ou está em Barcelona, ou está em Pirapozinho da Serra. Ele formula essas três, né? De P, ou seja, de fulano tem um Ford, então Zezinho está em Pirapozinho da Serra, de fulano tem um Ford, ele infere a seguinte crença: fulano tem um Ford, ou Zezinho está em Moscou. Fulano tem um Ford, a segunda crença, fulano tem um Ford, ou Zezinho está em Barcelona. Terceira crença, fulano tem um Ford, ou Zezinho está em Pirapozinho da Serra. Né? Por que ele formula essa crença? Porque ele pode fazer isso, é uma inferência lógica. Tá? Inferências lógicas são inferências válidas. Tá certo? Só que sem que ele saiba, quer dizer, ele crê que o fulano tem um Ford, é uma crença falsa. E sem que ele saiba, uma dessas coisas que ele inferiu é verdadeira, porque, por sorte, o Zezinho está de fato em Barcelona. Mas ele não sabe, ele não tem ideia que o Zezinho está em Barcelona. Tá? Ele não tem ideia que o Zezinho está em Barcelona. Tá? Mesma forma que eu suponha que eu acho que tem água nessa garrafa aqui. Tá certo? Eu formulo essa crença é justificada, porque eu coloquei água nessa garrafa, eu trouxe ela comigo, etc. Agora há pouco tempo eu bebi, etc, etc. Então é uma crença muito bem justificada. Né? Aí dessa crença eu infiro que ou tem água nessa garrafa, tá? Ou numa outra garrafa que está ali que vocês não estão vendo, tem nitroglicerina.
tá certo? Essa inferência é perfeitamente... E eu não tenho a menor ideia que tenha nitroglicerina ali, eu acho que não tem nitroglicerina ali, tá? Só que sem que eu saiba, alguém entrou aqui na sala sorrateiramente e trocou essa água aqui por cachaça, né? Sorte minha, mas eu não estou sabendo disso, tá certo? Então, eu tenho uma crença justificada numa coisa que é falsa. Eu estou crendo que isso aqui é água, tá? E eu não tenho a crença de que aquilo lá seja, aquilo que está na outra garrafa ali, seja nitroglicerina, mas ocorre que a pessoa também trocou por nitroglicerina. Então, a sentença global que eu acredito, a segunda sentença que eu inferi, é que aqui tem água, ou então lá tem nitroglicerina, que ocorre que é uma sentença verdadeira, porque é aquilo que os lógicos chamam de uma disjunção entre duas sentenças ou duas proposições, uma delas sendo falsa, mas a outra sendo verdadeira. E a verdadeira, que não é a que eu acho que seja verdadeira, que eu acho que seja verdadeira, é essa aqui, né? Não é a que eu acho que seja verdadeira, a que é verdadeira é aquela lá, sem que eu faça a menor ideia que ela seja verdadeira, né? Ou seja, o que está acontecendo é o esqueminha novamente. S crê de maneira justificada em P, só que P é falsa, tá? E a partir dessa crença justificada falsa, ele infere por um processo lógico uma outra sentença, que é aquilo que nós chamamos de uma disjunção, tá? Só que esse lado aqui da disjunção é verdadeiro sem que ele saiba que é verdadeiro, tá? Sem que ele saiba que o Zezinho está em Barcelona, ou sem que eu saiba que tem de fato nitroglicerina naquela garrafa ali, tá? Então ele chegou a uma crença que é verdadeira e é justificada, mas baseado numa crença falsa, justificada também. Então o caminho para essa crença aqui foi um caminho, digamos assim, ilegítimo, né? Ele chegou na crença final, que é uma crença verdadeira, por pura sorte, né? Por puro acaso, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Não, são casos que não dá para classificar de casos de conhecimento. Então, parece que algumas alternativas, né? Parece que tem que ter uma quarta cláusula aqui, né? Tem que ser crença verdadeira, justificada, mas parece que uma quarta cláusula, uma possibilidade seria que a justificativa tem que envolver apenas proposições verdadeiras. Isso seria uma alternativa, por exemplo, né? Tem gente que tenta nesse caminho. Outro caminho é o seguinte, que a justificativa, ou que a crença que eu tenho, ela tem que ser causada por uma proposição verdadeira, tá certo? Talvez é uma outra alternativa para solucionar o problema de Gettier, né? Outros não, outros acham que o que está falhando aqui é uma compreensão incompleta que nós estamos tendo da noção de justificativa, que nesses casos de Gettier, parece que a crença é justificada, mas ela não é, porque a gente está tendo uma compreensão equivocada ou incompleta da noção de justificativa. Se você for lá analisar bem, né, então você chegaria à conclusão que as crenças, no caso do Gettier, não são crenças justificadas. Parece que são justificadas, mas não são, né? Então, há todo um programa de pesquisa, pelo menos a partir dos anos 60, tentando encontrar esse quarto elemento ou tentando esmiuçar esse terceiro elemento, que é a justificativa, para contornar o problema. Contornar o problema de Gettier significa mostrar o que está faltando, quer dizer, está faltando algum ingrediente para classificar de fato como conhecimento, né? Ou então que a nossa compreensão da noção de justificativa está sendo equivocada, né? Todo um programa tentando solucionar isso. É uma coisa maravilhosa. Se você pensar que foi escrito em 2 páginas, de maneira clara, simples, que todo mundo pode entender, né? E que foi um tiro no coração de uma concepção absolutamente clássica, antiga, bem estabelecida, que todos os grandes epistemólogos da história, mais ou maior ou menor medida, deixa eu moderar um pouco a minha afirmação, que praticamente todos os grandes epistemólogos da história, em maior ou menor medida, tiveram implícita essa concepção ou explícita essa concepção. Então é uma coisa realmente notável o efeito desse ensaio do Gettier, né? Depois, nos vídeos futuros, vamos falar de algumas tentativas de contornar o problema de Gettier.